Jesus, amém? Quero ler aqui uma palavra que se encontra apenas no primeiro versículo do livro de Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos. O que é um vale nos dias de hoje sobre sua vida? O que foi um vale diante dos longos dias da sua vida? Vamos estar lendo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aqui, só para os irmãos entenderem, antes da visão deste vale de ossos secos, Ezequiel era um sacerdote exilado na Babilônia. Na época em que o povo judeu estava cativo, ele foi levado ao cativeiro pelo rei Nabucodonosor e estabeleceu ali junto aos judeus nas margens do rio Quedar. Ezequiel era conhecido por ter uma visão de morte, desespero e derrota do povo de Israel. Ele foi em meio a essa situação que Ezequiel foi chamado por Deus para profetizar, ou seja, para dar vida àquilo que estava morto. Então talvez você entrou aqui de uma forma triste, um coração abatido, uma situação que, olhando aos olhos humanos, parece impossível. Talvez você olhe para você mesmo e fala, isso não tem mais jeito. Mas foi em meio a uma situação parecida ou pior do que você está vivendo hoje, que Deus deu vida àqueles ossos, que Deus estabeleceu sobre um exército de ossos. Deus juntou ossos sobre ossos, e ali, diante daquele amontoado de ossos, o Senhor fez prevalecer a palavra dele. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como ter fé diante de uma situação contrária, diante de um desemprego, diante de uma morte, diante de uma situação na qual nós olhamos e nós mesmos não conseguimos acreditar? Aqui a Bíblia vai dizer que Deus ele não pegou ali Ezequiel em carne e osso e levou até aquele vale. Deus ele levou Ezequiel em espírito. E muitos de nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nossas vidas, porque muitos de nós queremos fazer conforme a nossa carne. A Bíblia vai dizer que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, enquanto nós formos viver conforme a nossa vontade, conforme a nossa carne, nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então é bem notório que para viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, nós precisamos muito mais de um simples domingo vir à igreja, um simples domingo vir ao cultuar ao Senhor. Nós precisamos cultuar ao Senhor dentro do nosso corpo, em espírito. Nós precisamos nos colocar diante da presença do Senhor em espírito, porque o inimigo de nossas vidas, a Bíblia vai dizer que ele está 24 horas ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos matar, tentando nos humilhar para provar, para mostrar a Deus que Deus está errado. Nós podemos observar o livro de Jó, quando os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás. Então, mediante aos filhos de Deus, Satanás veio ali tentar provar para Deus mesmo que Deus estava errado. Então, talvez você está passando por um vale hoje, não porque é a força de Satanás, não. É porque Deus está permitindo você viver para lá na frente, você, quando atingir uma maturidade espiritual, você tem um testemunho. Glória a Deus. Então, como foi dito aqui pela pastora, comece a profetizar sobre a sua vida. Comece a profetizar sobre a sua situação. Ai, pastor, mas eu não tenho experiência.
tinha experiência. Aqui, ó, esse texto que eu acabei de ler, a Bíblia vai dizer que Ezequiel ele tinha uma visão diferente, ele tinha uma visão de morte. Mas quando Deus levou ele em espírito e ele obedeceu a voz de Deus, a situação mudou. Então começa a andar em espírito, começa a fazer segundo a vontade de Deus, para que Deus venha fazer na sua vida. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.